Então, tem os inimigos da prosperidade que eles travam a área financeira. E tem gente que não entende isso. Eu nasci em um lar, por exemplo. Eu nasci em um lar onde eu fui criada aprendendo que era pecado ganhar dinheiro. Então, isso é uma crença que vai me limitar. As crenças limitantes vão trazer a escassez para a minha mente. Verdade. A mente que é escassa, ela não consegue prosperar. Por quê? Eu vou naquele lugar ali. Não, mas ali é muito caro para mim. Então, se Deus está te proporcionando aquilo ali e você pensa muito pequeno, o que acontece? Você vive no pequeno. Você não consegue avançar. Ou então, se eu gastar muito mais daquilo que eu ganho. Viver endividado. Isso também é uma crença limitante. Porque aquilo é falta de controle, né? Essa pessoa, provavelmente, quem compra demais tem uma ferida na alma que precisa ser curada. Então, ela compra para tirar a dor dela da ferida da alma que ela tem. Alguma ligação? Às vezes a pessoa está passando por algum um problema financeiro. Tem alguma ligação ali com emocional? Uma ligação com a emoção da pessoa? Sim. Quando tem traumas passados, quando tem... Às vezes essa pessoa sofreu rejeição, abandono, sofreu abuso, tá? Sofreu adultério, luto. A pessoa às vezes acha que ela não se lembra mais daquilo. Só que no inconsciente tem aquela lembrança. A mente registra lembranças que a gente nem imagina. Então aquilo vai trazer para ela traumas. Esses traumas vão ali às vezes desenvolver a compra demais, o excesso de compra, o excesso de dívida. Essa pessoa compra para ser feliz. Ou então limita ela de avançar. Ela tem um trauma que não deixa ela... Ela tem medo de fechar negócios grandes que Deus já colocou na mão dela, de não dar certo. Ela tem travas, limitações que estão na mente. São os cativeiros mentais. Quando você entra numa empresa ou num trabalho, e às vezes, se você não tem as suas feridas curadas, né? Você não tem uma vida emocional sarada, você não desenvolve, você não tem um bom desempenho no seu trabalho. Sim. Consequentemente, você não é promovido a nada. Tu trava tudo, né? Trava tudo. As pessoas, você fica incapaz, inclusive, de assumir funções mais altas. E as pessoas percebem isso também. A pessoa vive indecisa, né, do que fazer. Indecisa, não consegue enfrentar os desafios. Sim. Porque, por exemplo, você vai numa empresa, né? A maioria dos brasileiros são de CLT, trabalham em empresas. O seu chefe tá te observando o tempo inteiro. Então, se você não desenvolve, se você não escala, se você não supera os seus desafios ali, uma pessoa que não consegue lidar com pessoas, por exemplo, né? Você tem bloqueios de lidar com pessoas. Dá medo. Isso tudo vem desses traumas. Trava. Trava em tudo. A própria empresa vai ver que você não tem capacidade para assumir algo. Assim, e eles sabem disso, que são pessoas que já passaram por essas fases. Sim. E tem essa. E às vezes as pessoas não entendem por que não dá certo, por que não vai. Bom, vou deixar você falar, porque é que eu já trabalhei. É assim mesmo. Eu já fui gerente de uma loja. Já trabalhei como gerente de uma loja. E tinha vários funcionários. E era mais ou menos assim que funcionava. Eu perdi muita oportunidade. Sim. Por conta de traumas. E tem também a desorganização financeira, né? Tem gente que quer culpar Deus por aquilo que ela faz. Esses dias no culto, a gente estava falando sobre isso. A pessoa ganha 3 mil reais, ela quer gastar 8 mil reais no mês. Então não tem como. Ela tem que viver conforme a realidade dela, né? Eu vou ali, mas ali... as emoções aí, né? Isso, entra também controlar. O descontrole. Por isso que eu falei, você que tem descontrole emocional, você que tem descontrole na comida, muita gula, muito descontrole, muita ansiedade, o que vai tratar esse descontrole é o jejum. Ele vai trazer controle. Pode perceber, quem fez entrevista de emprego, eu vou falar porque eu vou fazer. A pessoa pergunta assim, primeiramente, como que é a sua alimentação? Sim, é verdade. Que você faz exercício físico? Pode perceber, ele pergunta isso pra você. Por quê? A empresa ele quer saber se você tá cuidando da sua saúde e se você se prepara pra você poder cuidar da empresa. É verdade. Ele quer saber, eles não querem alguém que não se cuida, alguém doente lá no meio cuidando de pessoas
eles querem alguém, por mais que não Organizado, tenha um né? conhecimento, você pode começar por um trabalho ali mais simples, mas que pega aquela pessoa e ela vai desenvolvendo e vai crescendo dentro da empresa. Como a pessoa vai crescer se ela não tem saúde, né? Então, eles podem ver, as entrevistas sempre perguntam isso, nas entrevistas. E, e daí tem essa questão emocional que tem travado muita gente. E às vezes as pessoas querem algo rápido, né? E precisa Que é tratar algo isso, rápido. né? Tem que tratar. Tem que tratar a mente, tem que tratar as feridas emocionais, tratar os traumas. Como que eu trato? Eu exponho para o Senhor. Tem que expor para o Senhor. Olha, Senhor, eu ainda tenho ferida em alguma área da minha vida, eu preciso que o Senhor me revele. Caso Deus mostre alguma ferida que a pessoa às vezes acha que está curada e não está, pede ao Senhor para curar. Mas é um processo. Tudo é um processo, não é do dia para a noite. Começar a ver também os princípios da palavra do Senhor e começar a seguir. Uhum. Os princípios aqui a gente já tá falando, Tem né? que seguir. Você falou aqui, primeiro, mentalidade de escassez. Que é o que a gente precisa estar atento a isso, né? Mentalidade de escassez, pensar grande, não ter medo, culpa de prosperar, né? Eu já vi gente que tem comida em casa e vai no horário do almoço na casa do vizinho para economizar que ela tem. E isso é uma mentalidade de escassez. Meu Deus. Eu já vi. Ter gasolina no carro e andar de ônibus para não gastar o carro. Nesse nível. Nossa, aí passou do E não do limite. prospera. É assim. Verdade. E a desorganização financeira também é algo muito... Aí já que pode ser causa emocional ou não, né, pastora? Pode ser da escolha da pessoa, né? Ou pode ser causa emocional também. Essa pessoa gastar mais do que aquilo que ela ganha. Tem que ter ali um gerenciamento, né? Desse dinheiro. O dinheiro sem direção, ele some, ele desaparece. Então, às vezes, também a pessoa não dá o dízimo. O que eu já vi muito acontecer? Não dá o dízimo, mas o inimigo toma muito mais do outro lado. Faz essa pessoa ficar doente, as crianças adoecerem do nada. Carro quebra, geladeira quebra. Começa a quebrar, começa a ter ali muita quebra de coisas dentro de casa. Muito prejuízo, né? Eu lembro de uma vez, quando eu comecei a fazer o podcast, eu e minha esposa começamos, a gente não tinha noção de nada, né? A gente fazia, mas a gente não tinha noção dessa batalha toda, né? Que assim, as experiências que a gente tem hoje. E eu lembro que quando a gente começou a fazer, eu comecei a ter bastante prejuízo financeiro. Olha só. Muito prejuízo. Minha esposa arrumou 2 gatos. Aí, Meu Deus. um dos gatos travou a bexiga. Ficou, acho que, teve que pagar 2.000 pra fazer. É assim, cirurgia. toca no bichinho, toca na criança. Isso. E os gatos já estavam lá em casa, lá tinha uns... Já estavam grandinhos já, eu não lembro quanto tempo tava, acho que uns 6 meses, 7 meses, entre 6 e 8 meses já estava em casa. E deu esse problema em um deles. E nós pagamos R$2.000, tratou, tive que gastar. E gastamos uns 2.000 e pouco. E daí, de repente, os gatos sumiu. Meu Deus. Eu comprei R$2.000. Sumiu os R$2.000. Sumiu tudo. Os gatos gastou 2.000 gato. Aí a gente tinha um carro. E na mesma época, você acredita que tinha uma vizinha minha? Eu fui descobrir depois, tá? Fui descobrir depois que pegou uma chave. Uma vez eu saí em casa, o carro assim com uma porta, um riscão na porta. Assim. Meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Era um carro. Pra tirar a paz. E era um carro, um SUV grande. Um prejuízo, um riscão assim de um lado, assim. Meu Deus. Eu falei, deve ser na rua, né? Que alguma bicicleta passou. Aí, daqui uma semana, um risco do outro lado, passei. Um riscão do lado. Aí, do nada, passa-se uns 15 dias, 20 dias. Eu saio pra fora, um risco assim, ó, no capô do carro, assim, ó. Meu Deus. Mas isso foi fundo. Só que nisso eu peguei a vizinha de casa. Jesus. A vizinha de casa, riscando. Cara. E essa mulher já se manifestou lá várias vezes lá dentro. Às vezes ia em casa, batia na porta É, o que o demônio ele quer trazer prejuízo mesmo. E nesse dia eu fiquei irritado, porque eu vi ela fazendo.
E eu me irritei, eu falei, você tá arriscando meu cabrique, cara. Nossa, mas eu fiz assim, fiquei irritado, porque ficou, assim, o prejuízo foi muito grande. Imagina, Muito você risca de um grande. lado, risca do outro, ainda faz um risco no Meu fundo. Deus. Tinha que pintar quase o carro inteiro. E assim, não só isso, mas outras coisas aconteceram. Então, assim, é, então nós tivemos prejuízos ali financeiros, mas a gente estava entrando numa guerra espiritual aqui e nós não sabíamos como lidar com muita coisa. Então o inimigo, e assim, aí fomos gastando, né? E o dinheiro vai embora, vai embora. Não nos atingiam, Só prejuízo, né? não atingiam a nós, mas atingiam os nossos bens materiais, Sim. né? E depois é que nós fomos E entender tira que era paz, né? espiritual. É para tirar a paz mesmo. A gente já passou também por várias experiências de a compra do mês, assim, parece que tava sumindo, desaparecendo. Algo assim sobrenatural. A gente comprava e comia, chegava metade do mês, parecia que sumia a compra. Você abria o armário, não tinha nada. E aí Deus me revelou que tinha demônios, né? Ali, migrador, cortador, gafanhoto, devorador, eu vi. Ah, não tem, eu vi. E aí foi onde eu fiz a oração da prosperidade. Só que para fazer, eu orei renunciando todo pecado que tinha acontecido lá atrás. Porque Deus me mostrou meu avô gastando dinheiro com mulheres. Então, através desse ato, né, Uhum. que ele cometeu, travou a área financeira da família inteira. É algo que a gente precisa avaliar, né? É que nem eu falei aqui no começo do podcast. Às vezes você tá passando por uma situação de problema financeiro, precisa parar, não é uma oração agora. Ai, Senhor, quebra todo mal na área financeira. Não, peraí, vamos ver. Que atitude, que caminho que eu Analisar. preciso mudar? É aqui que eu tô errando? Então esse podcast aí vai trazer bastante conhecimento pra você aí, Com certeza. né? E o amor ao dinheiro, pastora? Como que isso prejudica a prosperidade nossa? Isso, tem muita gente com avareza, né? O dinheiro, ele não pode me controlar. Porque o dinheiro, ele é necessário, mas ele não é tudo. Tem gente que acha que o dinheiro resolve todos os problemas, resolve tudo, mas não é o dinheiro que resolve, é o Senhor. Então, enquanto eu estiver apegada ao dinheiro, pensando que o dinheiro vai resolver tudo, a minha área financeira não vai destravar. Por quê? Eu tenho que olhar para o reino. Eu não tenho que me preocupar com as coisas, igual eu sei que eu preciso do dinheiro. Eu sei que eu preciso da alimentação, mas a própria palavra de Deus diz para a gente não se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque o Senhor, Ele dá, Ele cuida. O inimigo, ele tenta colocar na nossa visão que o dinheiro vai resolver todo o meu problema. E o único que é comparado com Deus é o dinheiro, que é mamon. Tem gente que tem amor ao dinheiro, apego demais. Então, quando eu não posso dar para a casa de Deus, quando fala do dinheiro, meu coração fecha, o dinheiro, ele está me comandando. Se ele está me comandando, a avareza entrou. Então, o apego, ele vai travar minha área financeira. Não é o dinheiro que comanda minha área financeira, porque prosperidade vai muito além do dinheiro. Prosperidade é você ter uma família feliz, uma família bem estruturada, você ter filhos saudáveis, ter um marido, uma esposa abençoado, ter uma casa onde você pode até pagar um aluguel, mas você sabe que a sua família está ali, está saudável, está abençoada, está debaixo da presença do Senhor. Isso é ser próspero. Vai muito além. E como que a gente lida, como você vê, pastora, pessoas que têm inveja de outras pessoas por estar prosperando, por estar buscando? Por quê? Tem muitas pessoas que têm recursos, tem mais recursos. E não é pecado você ter o recurso, né? Não é pecado você querer buscar. Só que tem pessoas que, às vezes, vê o outro prosperando, fica com inveja da pessoa, né? Sim, tem muito. Ela já olha com os olhos maus, né? Às vezes a pessoa nem nota. Porque quem tem inveja carrega o espírito da inveja. A inveja é um espírito, né? Então ela vai corroer os ossos. A Bíblia diz que a inveja, ela corrói os ossos. Então é algo muito sério. Nós temos que ter muito cuidado com quem vai acessar a nossa vida, porque às vezes tá indo tudo muito bem. Eu tô com a minha empresa sendo o projeto
sendo guiado por Deus, tá dando tudo certo. Eu escrevi um livro, vai ter muita venda. Eu espero aquilo acontecer. Eu contei para certa pessoa, começa a dar tudo errado. Você já notou? Às vezes você conta algo para alguém que tá dando tudo certo, aquilo começa só ladeira abaixo, porque entrou o espírito de inveja. Ela lança uma seta de inveja, onde tudo trava, paralisa. Ela é tão negativa, essa pessoa geralmente carrega negatividade. E pior ainda para quem sente inveja, né? Porque daí não prospera mesmo, né? Sim. Não. A vida financeira dessa pessoa é travada também, não tem jeito. É tudo travado. Porque aí a gente imagina, pessoas que estão no mundo, eles não têm a salvação, mas a gente vê que há muitas pessoas no mundo que são prósperas também. Demais. E muito mais do que os cristãos, às vezes, têm. E deveria ser o contrário, né? Sim. Mas isso é uma realidade. Tem muita gente que realidade. se questiona, mas por que as pessoas do mundo prosperam? E os cristãos, você olha assim, você que vê que na prosperidade, sempre precisando, só dando. O meu pastor até falou sobre isso. Às vezes, o crente não entende, mas a avareza, o apego ao dinheiro que o crente tem, às vezes aquela pessoa do mundo não tem. Às vezes aquela pessoa do mundo é generosa, né? Segue ali o princípio da generosidade, segue o princípio da honra. Ele sabe como ativar a prosperidade e o cristão não sabe. Também essa pessoa às vezes não tem inveja, não carrega inveja, porque tem muita gente também que quem dá não é Deus, né? Não tá com o Senhor. Satanás, ele traz riqueza, se a pessoa pedir. Ele não dá salvação, mas a riqueza ele dá. Então, a gente deve ter muito cuidado ao analisar, né? Tem cristão que se revolta porque não prospera e alguém do mundo prospera. Mas não depende somente dessa pessoa. Ela tem que seguir os propósitos ali da palavra do Senhor. Tem que seguir os princípios, né? Tem um outro princípio que é a falta de honra, né? Esse aqui é complicado, Esse que o cristão não entende, esse né? que não entende, né? A falta de honra. O que é honrar alguém? Honrar alguém é você reconhecer o que aquela pessoa carrega. Antes, quando um profeta chegava na casa de alguém, ele recebia honra, bênção, ele era abençoado não só com dinheiro, mas a recepção daquele profeta era uma honra já. Então, hoje, se a gente for pregar em alguns ministérios, eles não sabem o que é honrar, né? Olha, eu vou te ajudar com a passagem, eu vou te ajudar com o lugar que você vai ficar, não. Eu não estou falando de ministérios que não têm condições, mas ministérios que têm condição, mas não sabem honrar o que a pessoa carrega, né? Então, quando eu aprendi o princípio da honra e eu honrei meu pastor, eu comecei a prosperar de maneira poderosa, porque a vida dele é fértil, é próspera. A vida do seu pastor, você deve também perceber isso. O ministério que você congrega, ele é próspero, é tudo travado. A vida do seu pastor, como ela é? Ela é uma terra fértil, onde você deposita ali a oferta e tem a semente plantada numa terra fértil, porque se a terra não for fértil, a semente vai morrer e não vai dar fruto. Quando eu entendi isso, o meu pastor, ele virou uma chave na minha mente sobre isso. Existe outro tipo de honra que pode entrar aqui que não seja pelo dinheiro? Sim, recepção. Você reconhecer aquilo que aquela pessoa carrega. Você receber ela bem na sua casa. Igual eu assisti várias lives do Profeta Fred, né? E quando o meu Instagram começou a crescer, eu levei a honra para o Instagram dele. Por quê? Através do Instagram dele, eu comecei a fazer live. Ele sempre incentivou todos que seguiam ele a derramar sobre outras vidas. Então, eu honrei ele como? Falando. Porque tem gente que é assim, vem aqui no podcast, tá? E aí a vida começa a crescer muito e não honra o lugar que abençoou ele. A hora que ele volta, ele quer cobrar. A hora que ele volta, ele não quer... agora eu tenho muito seguidor. Então, isso já saiu totalmente da honra. A gratidão. Honrar também é ter gratidão. É verdade. Jesus, ele mostrou o tempo inteiro isso, né? Sim. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele vai mostrar isso daí. É humildade, né? A honra, ela pode quebrar um coração endurecido até. Sim. Às vezes, você tem alguém que
você percebe que a pessoa tem algo contra você, que a pessoa tem ali um coração endurecido, às vezes não, que você percebe que tem alguma relação má ali que precisa ser corrigida. Quando você lava os pés daquela pessoa, mesmo que a pessoa não tem nada para te dar, quando você cria aquele princípio de liberar aquele perdão e lavar os pés daquela pessoa, você quebra um coração ali. Igual às vezes a pessoa não fala com você, você não entende o porquê. É Satanás agindo totalmente na mente, e aí você começa a orar e continua cumprimentando aquela pessoa. Isso. E aí você vê que a pessoa é quebrantada. Porque você entendeu que não é a pessoa, é que é espiritual. É espiritual. Você entendeu que é um espírito que tá. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é verdade? Sim. Então, isso é que é entender aonde está a nossa verdadeira guerra, né? Então, quando você quebra o coração de uma pessoa, às vezes o marido, uma esposa. Uma vez eu tive um exemplo muito bonito do meu pastor, que ele ensinou isso. Lavar os pés. Às vezes tem muitos casais que precisam fazer isso também. Às vezes lavar os pés das... Até mostra lá no filme do Quarto de Guerra, né? Que é você quebrar o coração com a honra, de você honrar. Você reconhece que aquela pessoa é importante na sua vida. Reconhecer, também. Isso aí. Mas a quem não dar honra, pastora? Essa é a pergunta, né? A quem não dar honra, né? Pois é, tem gente que a gente não deve dar honra, né? Tem gente que ela quer aparecer, ela quer dizer que ela que faz, e Deus ali, ele fica em segundo lugar. Então, tem pessoas que confundem muito por causa do poder que ela carrega, da unção que ela carrega. Isso não quer dizer que ela vai mandar tudo no mundo espiritual, que ela vai comandar os membros da igreja, porque ela é melhor do que alguém, não. Nós, como pastores, líderes, nós devemos também trazer honra para os membros. Não é somente os pastores que têm que ser honrados. Então, um líder, né, uma liderança, seja pastor ou não, que não saiba o que é verdadeiramente carregar a presença de Deus, tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente vai honrar e a gente vai cair ali até na prova. Que o próprio Jesus falou, né? Ele veio na terra para servir. Sim. Jesus, ele não veio na terra para ser servido. Ele veio para servir a nós. Quando entra a soberba, né? Para dar a vida dele por nós. E aí a gente quer pegar como se a gente fosse maior do que Deus. E queremos somente ser servido. Ele veio como exemplo de vida, de como que deve ser a nossa vida e como nós devemos seguir. Ele honrou a todos, né? Aqueles que era necessário repreender, ele repreendia. Sim, não é verdade. Não honrava, ele repreendia. Aqueles que rejeitavam também, né? Os fariseus, aqueles que o rejeitavam. A palavra. O lugar da onde que ele veio, onde ele não foi honrado, que foi a própria cidade onde ele nasceu. Ele simplesmente não pregou mais lá. Ele teve que sair da cidade. Isso aí. Então, assim, Jesus, ele veio para... Ele disse mesmo, eu vim para servir. E ele veio nos ensinar a servir também. Porque um dia nós recebemos a salvação por Jesus Cristo. Verdade. Então, é um princípio aí que vai atingir nossa vida. Não só na financeira, mas em todas as áreas. A gente não entende isso, né? O princípio da honra. É verdade. Preguiça e procrastinação. Isso daqui é terrível. É terrível. Tem gente que tem espírito de preguiça, né? A procrastinação, ela é ativada através do espírito de preguiça. Deus, ele já me mostrou esse demônio no mundo espiritual, que é o espírito de Belfegor. Ele é o espírito de preguiça, tá? Ele age trazendo preguiça, paralisação. Essa pessoa, ela não consegue avançar. Tudo que ela começa, ela não consegue terminar. E isso precisa ser vencido através do quê? Da renúncia. Geralmente esse espírito, ele entra quando tem ali a fornicação. O pai e a mãe, ele tem essa criança debaixo de maldição, porque não estão casados, e entra ali a bastardia espiritual. Geralmente entra a procrastinação junto. Essa pessoa tem que renunciar à bastardia, renunciar à procrastinação, porque tudo que eu começo eu não termino. Não é algo que eu consiga, é algo que bloqueia. Mas tem gente que já tem a preguiça que tem que ser vencida. Ela não quer. Então, tem que entrar a disciplina e o posicionamento nesse caso.
Mas quando é a procrastinação, que é o espírito de Belfegor agindo, tem que repreender e renunciar. Às vezes, muitas vezes a gente tá sentado na cama, deitado assim, não consegue. E eu já vi pessoas que às vezes não tinham forças para se levantar, né? Sim. As pessoas falam que era preguiça, mas não era. Não é. Era uma opressão ali que a pessoa É tem, opressão né? mesmo. Ele é terrível. Elimina as energias. Mina as Você não energias. tem energia, você não dorme, você não come, aí vai afetando. É um espírito que vai afetando várias coisas, né? Afeta o corpo, afeta a sua alimentação. Começa pelas emoções, que afeta a alimentação, que você começa a comer. Você vai fazer um exame de sangue, está tudo Tá descontrolado. ansioso, aí quer comer, tudo quer descontar na comida. Isso, e daí você vê que você vai, aí já mexe na libido da pessoa, né? Tudo. Se é casal, vai afetar no casamento. Então, uma coisa vai levando a outra, não é isso? Sim. Vai só piorando. E às vezes é espiritual. E por isso que a Bíblia fala, né? Quando a Bíblia fala assim, um abismo vai levando outro abismo, ele não tá falando de uma coisa só, ele tá falando de É muito muitas real. questões, né? Muito. Aplica-se a muitas questões, né? Mas essa questão da procrastinação, quando a pessoa acaba deixando tudo pra depois. E aí vai afetando a vida dela, né, pastor? Afeta demais. Porque eu vou chamar até a atenção das pessoas. Eu vejo muita gente que entra em contato, inclusive, com a gente. É uma puxada de orelha, tá? Que às vezes, você olha assim, às vezes você convida a pessoa pra poder vir e às vezes tem que assinar a documentação. A documentação atrasada, a pessoa, você vai pensando, a pessoa não tem nenhum documento arrumado, você vê que a pessoa tá com a vida toda bagunçada. Sim. Não consegue assinar um documento. Se acontecer alguma coisa hoje, oficial de justiça, alguma coisa acontecer, você não tem documento. Então, assim, a pessoa tem que ter suas documentação toda arrumadinha. Então, só por aí você já vê que a pessoa já tem uma vida bem bagunçada, entendeu? Sim, e Deus não trabalha na desordem, desorganização, né? Isso. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas aí fica feio. Nós cristãos temos que ter a nossa vida organizada. Temos sabe? que dar o exemplo. Pessoas que, por exemplo, você vai alugar uma casa, por exemplo. Você fica usando o nome de outra pessoa. Sim. Você nunca tá com o nome limpo. Vive com o nome sujo. É por causa de uma coisinha ali. Ah, mas é R$50, é R$100, ou às vezes é um valor muito grande. E o cristão, ele não pode ter um nome sujo. Ele não pode ficar devendo, né? Isso foi o que Deus, ele me puxou a orelha lá atrás. Porque a gente teve uma época muito difícil da nossa vida e fizemos dívidas. E acabou que virou uma bola de neve. E eu tive que entregar para o Senhor me ajudar. E desembolar ali. Uhum. Foi onde o Senhor falou comigo. Isso, empréstimo no banco, quando eu fiz para comprar um videogame que era o sonho dos meus filhos, a minha vida ali foi só ladeira abaixo. Isso daqui é polêmico, tá? Não tá na Bíblia, mas o Senhor me revelou que o empréstimo, quando a gente pega emprestado, a nossa vida, ela trava. E eu tive essa experiência. Eu usar cartão de crédito não tem problema nenhum. Não é pegar empréstimo. Agora, pegar empréstimo, eu entro debaixo de um jugo onde a Bíblia fala pra gente não pegar emprestado. A gente fica escravo de quem... A gente fica escravo. Isso que a Bíblia fala. E aí, é uma trava que muita gente tá vivendo e não sabe. Então, quem tem empréstimo aqui, pede ao Senhor para conseguir pagar tudo. Quem tem muita dívida, pede ao Senhor para conseguir regularizar, porque isso traz uma trava terrível na área financeira. Terrível. É verdade. Bom, e palavras negativas, pastor? Tem gente que amaldiçoa a sua própria vida financeira. Sim. Tem gente que fala, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu nasci para sofrer, eu não vou conseguir. A gente estava ali almoçando, e aí eu falei, se vender tanto do livro, eu vou ser abençoada. Aí o pastor Paulo falou assim, olha, você está declarando que você vai vender só isso. E aí eu orei e falei, Senhor, não, em nome de Jesus. Ou seja, o que a gente lança no mundo espiritual são decretos. Tá? Aquilo que eu profetizo é aquilo que eu vou viver. Então, se o inimigo lança na minha mente, eu não sou capaz, eu não consigo, eu nasci para sofrer, a minha vida é essa aqui mesmo, eu vou trabalhar o resto da minha vida aqui. Isso lançou um decreto e aquilo vai acontecer, tá? Se eu começar a quebrar essas palavras negativas, orar quebrando, cancelando e abençoando, sendo grata,
a tudo que eu tenho, não reclamando e abençoando, profetizando, é aquilo que eu vou viver. É verdade. Aí exige um conhecimento financeiro, né? Você tem que buscar conhecimento. Por exemplo, para que serve o cartão de crédito, por exemplo? O cartão de crédito, ele serve para bens duráveis. Para quem está escutando, aí eu vou dar essa dica. Se você vai comprar um guarda-roupa, Sim. se você vai comprar um celular, uma televisão, alguma coisa que você precise colocar para sua casa e seja de um valor aí que você vai parcelar, bens que vão durar bastante tempo para você. Se você pega o seu cartão de crédito para comprar uma coisa que você come hoje, amanhã, Igual compra no amanhã vai pro mercado, vaso né? sanitário, não querendo falar outra palavra, você vai se tolar todinho. Então, cartão de crédito ou comer lanche, gasolina no carro. É verdade. Isso tudo não é bens duráveis. Cartão de crédito é para bens duráveis. Vou comprar uma Bíblia, cara, de estudo para mim. Inclusive, o cartão caiu aqui, ó. Olha o seu cartão aí, viu? Da Bíblia, ungindo aqui. E daí, bens duráveis. Então,